Muito bem, então vamos lá. Continuando aqui o nosso curso de métodos numéricos de previsão de tempo, nós vamos falar hoje sobre um outro tipo de aplicação de métodos numéricos. Na verdade, é um outro tipo de equação, que é a equação da advecção. Essa é a primeira parte, né, dessa aula. Nós vimos nas aulas passadas, né, como se comportam os diferentes métodos aplicados à equação do oscilador harmônico. E nós vimos, na verdade, um resultado que sintetiza todos os esquemas, que é dessa figura, né? O que a gente tem aqui nessa figura é o comportamento para diferentes valores de ômega delta t, quer dizer, à medida que esse valor de ômega delta t vai aumentando, eu vou causando maior instabilidade, digamos assim, dos esquemas numéricos. E cada um tem um comportamento relativamente diferente. Se a gente olhar para o esquema avançado de Euler, ele desde o início, né, a gente viu lá, nós deduzimos isso, a gente mostra que esse esquema avançado de Euler ele é incondicionalmente instável, né? A curva dele aqui sempre amplifica, independente do valor de ΔT utilizado. Então, o que isso significa? Significa que a gente tem que ter um cuidado extra e se for uma integração por um período muito longo, ele não é o esquema mais adequado, porque ele vai amplificar a solução. Temos outros dois esquemas que também têm um comportamento de amplificação, mas depende do intervalo de tempo. Por exemplo, esse esquema de Hill, que é um esquema interativo, ele também é incondicionalmente instável. Só que, para pequenos valores aqui de ΔT, ele se mantém relativamente estável e, comparado ao esquema de Euler, ele mantém a estabilidade por muito mais tempo, né? O esquema de Matsuno depende, ele é condicionalmente instável. Significa o seguinte, ele vai ter um intervalo de ΔT em que ele é estável, na verdade ele é amortecido, né? Aqui os valores dele estão mais baixos do que 1, né? Então, para valores aqui menores que 1 de ômega ΔT, ele é amortecido. Para valores maiores, ele começa a amplificar a solução. Então, ele é um bom esquema para usar para valores até ômega ΔT igual a 1. Né? E aí a gente tem outros dois esquemas, que é o trapezoidal, e aquele praticamente se compara com a solução exata. Não é a solução exata porque ele tem outro tipo de erro, mas a princípio ele é um esquema que não amplifica e nem amortece a solução. A princípio ele seria o mais ideal para tratar esse tipo de equação. E o esquema atrasado. O esquema atrasado é sempre amortecido, é o que a gente chama de incondicionalmente estável. Ele sempre amortece a solução, ele é amortecido, tá? Então, foram os esquemas que nós vimos aplicados à equação do oscilador. Agora, o que a gente vai fazer é aplicar esses diferentes métodos à equação da advecção. E a questão da advecção, ela é interessante porque ela envolve duas derivadas, né? A equação da advecção envolve uma derivada no tempo e uma derivada no espaço. E isso nos permite fazer análises considerando tipos diferentes de esquema numéricos para a parte espacial e para a parte temporal. É bem interessante. Por outro lado, muito mais complexo do que a equação do oscilador, que é relativamente a equação mais simples que a gente pode tratar numericamente. Então vamos lá, vamos falar aqui da equação da advecção, que é uma equação que em engenharia e matemática ela é chamada também de equação da convecção, porque na verdade se você, o que é convecção, né? Depende muito de como a gente analisa, mas se o que a gente chama de convecção em meteorologia é diferente daquilo que a gente chama de convecção em engenharia e matemática. Mas para nós em meteorologia, convecção nada mais é do que a componente vertical da advecção. Quando a gente fala em convecção, a gente está falando em movimento vertical, em ar que vem da superfície e é levado para camadas mais altas da atmosfera. Então, para nós, convecção nada mais é do que esse movimento vertical. Massa de ar que se desloca de um lugar para outro, só que aí essa componente exclusivamente vertical. A advecção, para a gente, é a componente horizontal da advecção, na verdade, que a gente fala de uma massa de ar sendo advectada
de um lugar para outro, né? Mas horizontalmente. Então, tem essa diferença. Embora, essencialmente, a advecção é um processo que envolve uma componente horizontal e uma componente vertical. Quando a gente está falando em meteorologia de advecção, a gente está falando do transporte horizontal e a componente vertical a gente chama de convecção, tá certo? Mas é basicamente a mesma coisa. Alguns exemplos, né, de aplicação ou de uso da equação da advecção. Se nós pegarmos aqui a equação de conservação de momento, a gente tem aqui, né, as contribuições. Tem esse termo, que é a derivada total aqui de U em relação a T. Peguei só a componente zonal, né? A Coriolis e uma outra forma de escrever o gradiente de pressão aqui nessa expressão. Mas se eu abrir essa derivada aqui, a du dt, na sua forma completa, a gente escreve essa equação da seguinte forma. Eu tenho uma que a gente chama de variação local, que é essa derivada de U em relação a T, mais um termo que é o termo advectivo, né? Então, esse termo tem três componentes, uma componente zonal, uma componente meridional e uma componente vertical. Se nós fizermos uma adaptação aqui dessa equação para outras variáveis, funciona da mesma maneira. Então, por exemplo, uma das equações que a gente pode utilizar é na equação de energia. Aqui a gente vai considerar o caso diabático, em que a derivada local é igual a zero, né? Então, desta forma, essa equação fica assim, né? Eu tenho uma variação local, os termos aqui em UV, e aqui nós escrevemos o termo vertical, não em função de Z, mas em função de P. Então, eu troquei o W por ômega. Então, são dois exemplos aqui em que aparece esse termo chamado de advecção. Se nós reduzirmos essa equação que é tridimensional para uma dimensão, a gente fica com uma coisa bem simples assim. Então, como fica a equação da termodinâmica, né, a parte advectiva da equação da termodinâmica diabática em uma dimensão? Então, eu tenho uma variação local mais esse termo advectivo. Então, eu tenho U, a velocidade zonal aqui, transportando essa propriedade que é o θ, né? Então, é a advecção de temperatura. A gente pode generalizar isso daqui para qualquer variável, na verdade. A equação de advecção ela pode ser para umidade, ela pode ser para momento, ela pode ser para temperatura, qualquer coisa, para um poluente. Eu posso advectar, né, um determinado escalar em uma região, ele sempre vai ser função de uma variação local e um termo advectivo, que traz, né, essa propriedade de algum lugar para um outro lugar. Por exemplo, eu posso chamar esse θ aqui de um U, sendo esse um escalar qualquer, não é o vento zonal não, tá? É simplesmente um escalar, né? Então, eu escrevo essa equação na seguinte forma: du dt vai ser mais U du dx, e essa forma aqui é o que a gente chama de forma não linear da equação da advecção. Por quê? Eu tenho um produto, né, de variações pela própria variável. Sempre que eu tenho um produto desse tipo aqui, da variável pela variação dela mesma, esse termo é não linear. Então, essa seria a versão não linear da equação da advecção. E uma outra coisa, essa velocidade U aqui, com que essa propriedade é transportada, não é constante. Isso também torna essa equação não linear. Como é que a gente simplifica essa equação, né? A gente pega esse U e substitui por um valor constante, C. Fazendo isso, então, essa é a forma mais comum e mais simples, né, do que seria a equação da advecção linearizada, é a versão linear da equação da advecção. Então, a gente vai usar essa versão linear, né, unidimensional, que é a versão mais simples. Quando a gente passa por problema não linear e bidimensional, aí a coisa fica muito complicada. Então, a solução analítica a gente vai obter para a versão mais simples, que é a versão linear. Tá? Então, essa é a nossa equação. Du dt mais C du dx igual a zero. C é uma constante e esse U é uma variável que depende de x e de t, certo? Eu tenho
duas derivadas, uma variável no tempo e uma derivada no espaço. É uma equação diferencial de primeira ordem, linear, com coeficiente constante, que a gente chama aqui de C. Tá? Se nós aplicarmos uma condição inicial específica, a gente vai considerar aqui que U em x no tempo zero é igual a f de x, né? Esse x está aqui no intervalo entre menos infinito e mais infinito. Colocando uma condição inicial bem genérica, não estou especificando exatamente qual é essa condição, né? Mais ou menos como nós fizemos lá com a equação da quadratura, a gente primeiro definiu uma situação geral, né? E depois a gente aplicou condições particulares, né? O problema que nós temos aqui é um problema de valor inicial, né? Dado uma equação diferencial parcial de primeira ordem, linear, com coeficiente constante, e com a definição de uma condição inicial, nós temos o que nós chamamos de problema de valor inicial. Então, agora, é possível responder essa pergunta. Qual será o valor de U, né, que é uma função de x e t em qualquer tempo? Ou, em outras palavras, qual é a solução analítica? Ou qual é a solução geral desse problema? Como esse U é uma função de x e t, uma das maneiras que a gente tem de resolver isso, simplesmente fazendo uma mudança de variável, né, é uma variável composta, né, que depende de x e t, a gente vai fazer uma mudança de variáveis de tal forma que esse U de x e t vai ser igual a um U maiúsculo aqui, que é uma função de um zeta e t. Tal que esse zeta é igual a x menos ct. Veja que isso aqui é uma equação de reta, certo? Tá invertida aqui, mas é uma equação de reta em que eu tenho nos eixos aqui o eixo x, que seria o deslocamento, e no eixo y eu tenho o tempo, né? É uma equação bastante conhecida da gente, a gente vai usar a solução nessa forma, né? Então, se nós fizermos a derivada em relação ao tempo, né? Se eu pegar aqui du dt, eu vou usar aqui uma coisa conhecida de vocês, que é a regra da cadeia. Como ela é uma função de duas variáveis, então eu vou pegar primeiro aqui esse du dt, que é esse Uzão maiúsculo, né? E vou abrir aqui usando a regra da cadeia, então du dz vai ser vezes dz dt, mais du dt dt dt, né? Simplesmente apliquei a regra da cadeia. E aí eu vou considerar o seguinte, se eu olhar aqui para essa equação, que é a equação 3, e aplicar a derivada de zeta em relação a t, né? O primeiro termo aqui vai a zero, dx dt é zero, e o segundo termo aqui nessa equação é menos c. Então, essa derivada é menos c, certo? Então, eu tenho esse termo aqui, né? E esse termo aqui, ó, dt dt é 1, certo? Então, a gente fica com a seguinte expressão, du dt, né? Esse termo aqui se reduz a menos c vezes du dz. E o segundo termo aqui, como essa derivada é 1, fica du dt. Então, essa seria a expressão para a derivada em t. Agora, se nós fizermos a mesma coisa para x, então é só trocar, né? Du dz dx, mais du dt dt dx. E aí a gente considera, olhando de novo para essa equaçãozinha, zeta é igual a x menos ct, que a derivada em relação a x disso daqui, esse termo desaparece, dx é 1, então esse termo é igual a 1. E dt dx é igual a 0. Né? Se eu substituir isso nessa expressão, esse primeiro aqui vai ficar multiplicado por 1, e esse daqui desaparece. Todo esse termo aqui desaparece, porque dt dx é 0. Então, o resto, né, o que sobra nessa equação, é essa expressão. Du dx é duzão dz. Vamos então pegar essa expressão e a outra que nós definimos para derivada no tempo, vamos substituir na equação da advecção, que é a equação 1. Né? Então, substituindo esses termos 4 e 5 na equação 1, a gente tem essa expressão. Basta fazer a substituição lá das derivadas. Só que é o seguinte,
olhando aqui para essa equação, a gente tem que esse termo é igual a esse com sinal trocado, então esse termo desaparece. A consequência disso é que du dt é igual a zero. Que ginástica para chegar num termo igual a zero, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, veja que esse usão não é uma função direta de t, né? Mas ele é uma função de um zeta arbitrário. Em outras palavras, du, o duzinho, dt, né, é igual a zero. Então significa que u de t é constante. Só que u de t, esse uzão, é uma função de zeta, né, que a gente definiu aqui. Zeta é x menos ct. Então quer dizer que essa função x menos ct é constante. E é essa grande jogada aqui, nessa solução analítica. Esse termo x menos ct é constante. Né? Então, isso é a solução geral do nosso problema. Seria a solução analítica. U é constante ao longo dessa reta definida por esse valor, zeta é igual a x menos ct. Essa reta, ela é chamada de... Eu sempre cometo esse equívoco de chamar isso de curva característica. Não é uma curva, é uma reta. Então, melhor chamar simplesmente de característica da equação da advecção. O que é essa característica? Então, eu tenho aqui, no eixo y, eu tenho o tempo, no eixo x, eu tenho o espaço, né? Imagine o seguinte, eu tenho um deslocamento no tempo, tá? Um tempo final menos o tempo inicial, que eu chamo de ΔT. Então, no eixo y eu tenho ΔT, e no eixo x eu tenho deslocamento no espaço. Eu tenho a posição final menos uma posição inicial, que eu chamo de ΔX. Então, eu tenho aqui ΔT, aqui eu tenho ΔX. Essa curva que liga, né, os pontos A e C é chamada de característica da equação da advecção. E ela tem essa propriedade, ela tem um valor constante. Então, cada característica, em cada ponto de grade aqui, eu vou ter uma curva característica igual a essa, né? Para diferentes pontos, eu sempre vou ter uma curva característica. De forma que, ao longo do tempo, esses valores em cada ponto aqui, no eixo X, né? Cada ponto de grade aqui, ele vai ter um valor que é advectado com valor constante ao longo do tempo. Se isso acontece, a gente tem que a derivada total é igual a zero, e essa onda conserva energia. Esse é a grande sacada aí da equação da advecção. Ela é uma onda, né, que se desloca e, idealmente, ela conserva energia. Muito bem. Vamos agora fazer o tratamento dessa equação aplicando um método numérico. E como eu disse para vocês, como eu tenho uma derivada no tempo e uma derivada no espaço, a gente pode fazer combinações interessantes aqui. E a primeira combinação que nós vamos fazer é resolver essa equação usando um esquema chamado de upstream. O que é o esquema upstream? É um esquema em que a derivada no tempo usa um esquema avançado e a derivada no espaço usa um esquema atrasado, uma combinação entre um esquema avançado e um esquema atrasado. Então, é exatamente isso que está nessa equação 8. Então, eu tenho, para a derivada no tempo, um esquema avançado, ou seja, u de j em n mais 1, menos u de j em n dividido por ΔT. Avançado. É o avançado de Euler. Nada mais do que isso. Se a gente pegar na equação da quadratura, é só fazer m igual a 0, L igual a 0 e beta igual a 0. Alfa igual a 1. Certo? E o segundo termo vai ser o esquema atrasado. Eu tenho u de j em n, menos u de j menos 1 em n. Né? Então, esse é um esquema que m é igual a 0, né? L igual a 1 e beta igual a 0. Tá? É o esquema atrasado. Então, vamos resolver a nossa equação usando esse esquema. Avançado no tempo, atrasado no espaço.
Se nós fizermos um rearranjo aqui dessa expressão, a gente tem o seguinte. E uma coisa importante. Veja que essa é uma aproximação válida para a equação da advecção pelo seguinte, ela obedece à relação de consistência. O que é essa relação de consistência? Esse quociente, né, no limite em que ΔT tende a zero, tende a derivada de 1 em relação a t. Da mesma forma que esse quociente, no limite em que ΔX tende a zero, tende a derivada de 1 em relação a x. Então veja que no limite em que ΔT e ΔX tendem a zero, essa equação tende à equação 1, que é a equação da advecção, certo? Então esse esquema é consistente. Muito bem, então essa é a equação, nosso esquema numérico. Se a gente fizer um rearranjo, eu simplesmente passei o ΔT multiplicando para lá e joguei o U para o lado direito aqui, deixei só o U de J em N mais 1 do lado esquerdo e passei todo o resto para o lado de lá. Então a gente tem, ó, U de J em N mais 1 igual a U de J em N menos C ΔT sobre ΔX. A gente vai ver que esse cara aqui, ó, C ΔT sobre ΔX é um cara importante. Ele recebe um nome importante por isso, chamado de número de Courant. Tá? E a gente vai ver o que é esse cara depois. Vezes a diferença aqui, né? O que é? U de J em N menos U de J menos 1 em N. Muito bem. Vamos olhar para aquele gráfico, né? Que é esse stencil aqui, mostrando o nosso deslocamento no espaço e o deslocamento no tempo. Então, aqui eu tenho um ponto J vezes ΔX, é a distância da origem até esse ponto, né? E aqui eu tenho a origem zero, até um ponto que eu tenho N vezes ΔT, me dá exatamente o intervalo de tempo. Como é que eu defino essa variável U de J no tempo N mais 1? Basta eu pegar aqui no nosso stencil, onde está o ponto N mais 1? Está aqui, ó. E o ponto J, né? Então, está exatamente aqui nessa região. Então, esse é o nosso ponto U de J em N mais 1. Certo? Como é que eu consigo obter esse ponto? Eu obtenho esse ponto usando essa variável aqui, ó, U de J em N. Onde está essa variável? J em N. Então, ela se encontra exatamente aqui nesse ponto. Está aqui o U de J em N. O que mais que eu preciso para obter essa variável? Eu preciso aqui do U de J. Aqui dentro do parênteses eu tenho o U de J em N, a gente já identificou, ele está aqui. E a outra coisa que eu preciso é do U de J menos 1 em N. Então, J menos 1 está aqui, ó, está nesse eixo, no tempo N. Então, ele está exatamente aqui nesse ponto. Então, eu preciso, para definir U de J N mais 1, que está aqui, eu preciso de U de J em N e de U de J menos 1 em N. Então, para definir esse ponto, eu preciso desses dois. Certo? Só que, como é que eu defini esses dois pontos? É só eu voltar num tempo passado e fazer aquilo que nós fizemos no nosso programa. O que é futuro passa a ser presente, o que é presente passa a ser passado. Faz a ordem inversa. Então, o que é presente agora foi futuro no tempo anterior, né? Como é que eu determinei o futuro no tempo anterior? Para determinar esse ponto aqui, eu precisei desse e desse. Para definir esse ponto aqui, eu precisei desse e desse. Olha só que interessante, né? Estou montando aqui uma figura bem bacana. Volto agora e vou fazer, a cada passo eu vou fazer a mesma coisa. O que era futuro passa a ser presente, o presente é o passado. Faço isso na ordem inversa. Então, isso daqui, que agora é presente, foi futuro no tempo anterior. Como é que eu faço para determinar esse ponto? Para determinar esse ponto, eu preciso desse e desse. A mesma coisa para esse aqui. Para determinar esse ponto, eu preciso desse e desse. E para determinar esse ponto, eu preciso desse e desse. Vou fazer a mesma coisa para esse tempo. Volto no tempo anterior. Então, para determinar esse, eu preciso desse e desse.
Para determinar esse aqui, eu preciso desse e desse. Para determinar esse, eu preciso desse e desse. Esse aqui, esse e esse. E, finalmente, eu vou fazer isso aqui para o tempo zero, né? Para determinar esse ponto, eu preciso desse e desse. Esse e esse. Para determinar esse, eu preciso desse e desse. Esse, eu preciso desse e desse. E, finalmente, para determinar esse ponto aqui, eu preciso desse e desse. Olha que legal essa figura, né? Veja que eu só cheguei nesse ponto aqui, ó, o de Jn mais 1, porque eu tenho todos esses outros valores. Se faltasse qualquer um desses aqui, eu não chegaria aqui nesse ponto. Essa região, definida por esses pontos, que eu marquei agora aqui por esse triângulo achurado, é o que a gente chama de domínio de dependência da solução numérica. Significa o seguinte: esse ponto depende da solução em todos esses outros pontos aqui. Eu não conseguiria resolver esse ponto sem qualquer um desses outros pontos aqui. E uma outra coisa importante, né? Veja que essa figura que define aqui, essa forma que define a solução, o domínio de dependência da solução numérica, só é desta forma por conta do tipo de equação que nós utilizamos aqui. Se eu usar um esquema numérico diferente, o domínio de dependência da solução numérica também vai ser diferente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, uma certa quantidade em t, eu tenho um ΔT, e tenho aqui um ΔX, né? E tem uma certa inclinação aqui entre ΔT e ΔX. Nas próximas aulas, o que a gente vai mostrar é qual a relação dessa solução numérica envolvendo essa inclinação que envolve ΔX e ΔT com a solução analítica, que é aquela curva, né? É uma reta, que é a curva característica. Vamos voltar lá naquela nossa figura. Então, ó, essa é a solução analítica, né? Eu tenho essa curva em que essa reta aqui é uma constante. É o epsilon, que é o x menos ct. Como é que isso se compara? E veja que aqui no eixo y eu tenho ΔT e no eixo x eu tenho ΔX. Então é muito semelhante, né? O problema é semelhante. O que a gente vai comparar é essa figura, que é a solução analítica, com a figura que nós temos lá, que nos dá a solução numérica. Né? Essa aqui, dada pelo domínio de dependência da solução numérica. Vocês conseguem enxergar isso? É fácil, né? Enxergar por que eu cheguei nessa figura e por que esse cara depende de todos esses pontos, né? É só voltar. No primeiro passo de tempo, eu tenho todos os pontos de grade, e eles precisam de uma condição inicial. Com essa condição inicial, eu vou definindo os pontos no tempo futuro, né? E aí eu chego nessa figura que é esse domínio de dependência da solução numérica. Uma coisa, sim, relativamente simples de fazer. A gente vai fazer depois para outros esquemas numéricos. Por exemplo, se eu pegasse aqui um esquema envolvendo n-1, aqui, por exemplo, ou um esquema que a derivada no espaço envolva um esquema avançado, que eu tenho j mais 1, a figura ficaria para o outro lado, né? Então, a gente vai brincar com isso para vários esquemas numéricos, tá? Então, essa aula é bem curta mesmo. O que a gente viu aqui foi uma forma de obter essa equação analítica para a equação da advecção. E quando a gente aplica esse esquema upstream, né, a gente viu que existe uma coisa chamada de domínio de dependência, né, da solução numérica, que define qual é o valor no tempo n mais 1, um tempo n mais 1 qualquer, em qualquer ponto j. Né? Esse domínio de dependência vai ser comparado, então, com a solução analítica, para a gente definir dois conceitos importantes.
Primeiro é o conceito de convergência da solução, e o outro é o conceito de estabilidade da solução numérica, quando a gente está falando da equação da advecção. E para fazer isso, a gente vai simplesmente comparar a reta, a curva característica, né, a reta característica, com a solução numérica. E aí a gente vai fazer umas brincadeiras, trocando o valor de ΔX, trocando o valor de ΔT, trocando os dois ao mesmo tempo, e vai definir, e vai chegar uma das definições, talvez mais importantes da modelagem numérica, que é a solução para o problema que o Richardson teve lá na primeira simulação numérica que ele fez. Lembra que o que aconteceu na simulação do Richardson? Ele teve dois problemas. Um deles estava relacionado com a condição inicial que não estava balanceada. E o outro problema é que o modelo estava instabilizando, ele estava amplificando a solução. Então, aquele 146 HPA, lá do resultado do Richards, em 6 horas, foi um problema de estabilidade numérica, porque ele não sabia de uma coisa fundamental, que é o que a gente vai ver nessa próxima aula, chamado de condição de CFL.